Bom dia, pessoal. Hoje teremos o treinamento de Tailândia, vai ser ministrado por Leonardo Pugliese, que é o diretor para a América Latina da Red Elephants, que é o representante da ICS da Tailândia. Muito obrigado, Leonardo, e deixo com você a apresentação. Obrigado, Daniel. Obrigado a todo mundo pela presença. Então, como o Daniel falou, eu faço parte da Red Elephant, que é uma empresa de representação de alguns produtos de Ásia. Hoje eu represento a ICS, que é um DMC, que é parceiro da CT, e a gente vai fazer uma série de treinamentos, né, para outros países. Depois o Daniel comenta rapidinho. A gente vai ter uma agenda e espero que vocês possam participar. Hoje a gente vai começar, né, esse treinamento com Tailândia, que é um destino que particularmente eu adoro, meu destino favorito, ali no Sudeste Asiático. É um destino que está ainda muito em alta, foi um destino que, obviamente, durante a pandemia ficou fechado por bastante tempo, até sofreram menos do que outros países por conta do cuidado que o país teve durante esse período. A gente vai falar dos principais destinos, eu não vou focar em hotelaria, a minha ideia é realmente dar um refresh nos destinos, tá? Então, o que que os passageiros costumam, né, pedir? Um pouco sobre logística, um pouco sobre cidades também. A gente vai passar por Bangkok, depois para o norte e para o sul. Mas saibam que Tailândia é um país que sempre está se reinventando. Sempre recomendo que quem já foi volte novamente, porque é um destino muito variado, com preço muito bom. Até falando já um pouquinho de rota, né? As rotas principais, existem diversas opções, e aqui dentro do nosso mercado do Brasil, a gente vai utilizar com frequência o Oriente Médio ou também a África, né? Via Addis Abeba, mas existem muitas opções de voo direto que fazem também com diversas cidades da Europa, voando diretamente para Bangkok. Via Estados Unidos também, embora não vejo muito o nosso mercado utilizando, até por conta da questão do visto, mas Bangkok, dentro da Ásia e do Sudeste Asiático, ela tem, Bangkok não, a Tailândia, ela está numa posição muito privilegiada, tá? Que eu costumo dizer que é o coração do Sudeste Asiático. Então, partindo da Tailândia, é possível alcançar muitos destinos num tempo de voo muito curto, tá? Quem viaja para a Tailândia do nosso mercado? Obviamente, lua de mel. Acho que mais de 50% dos passageiros do nosso mercado são casais em lua de mel, passageiros que procuram viagens de luxo também, até porque a Tailândia é um destino mais acessível que outros países no quesito luxo. Viajante sênior também, temos visto muitos grupos de terceira idade até fazendo viagens para a Tailândia. Para esses, eu sempre vou recomendar que eles topem, muitas vezes na ida ou na volta, e eu vejo também muitos grupos de terceira idade parando em Dubai ou em Doha ou Istambul, tanto na ida quanto na volta. É uma viagem bastante cansativa, às vezes para famílias. Eu vejo que as famílias têm um pouco de receio, especialmente com crianças, mas tenho visto isso mudar, tá? Então a gente tem recebido aí algumas solicitações de famílias grandes, famílias até com bebês, crianças, e até falando nesse sentido, a gente consegue atender muito bem. Então, por exemplo, cadeirinha de criança, carros mais acessíveis, ou seja, sempre para que a gente possa atender tudo que o mercado precisa. Até comentando também da nossa parceria com a CT, todos os nossos roteiros são sob medida. Então, a gente trabalha muito com viagens desenhadas a partir do zero. Falando de informações rápidas, talvez vocês já se lembrem, mas hoje só para dar uma refrescada, é muito importante que vocês saibam da época de chuvas ou temporada de monções, embora ela varie bastante, e época seca. Tailândia é um país muito quente, então estou falando de temperaturas na casa dos 30 graus o ano todo. A época seca vai mais ou menos de novembro a maio, e os meses que têm a temperatura um pouco mais baixa são os meses de dezembro e janeiro. Estou falando de temperaturas na casa dos 25 graus, um pouco menos abafado, mas ainda assim é um destino muito quente. Quais são os meses mais quentes na Tailândia? Abril e maio. Nesses meses, a temperatura ela sobe bastante, vai girar muitas vezes na casa dos 40 graus.
Passageiros que têm restrições nesse sentido, eu não recomendo abril e maio. Tá? E a época de chuvas, ela vai de julho a outubro. Depois, quando a gente falar de sul da Tailândia, tem uma diferença de um lado para o outro, mas isso pode variar. Na época de chuva, os valores são um pouco melhores. Talvez não chova, talvez chova. É um país tropical. Esse ano, tá, gente? Em setembro, choveu muito, muito mesmo. Então, por via das dúvidas, agosto e setembro choveu demais. Por via das dúvidas, para aqueles passageiros que querem ter um pouquinho mais de clima, né? De uma garantia, na realidade, garantia não, mas uma probabilidade menor de chuva, vou recomendar de novembro até fevereiro, março, tá? Tempo um pouco melhor, temperatura um pouco menos intensa, mas é um país que a gente fala que é um país para se visitar o ano todo. A moeda é o baht, é uma moeda muito barata, $1 para 30 baht. Hoje, talvez até um pouco menos, porque a moeda se valorizou um pouco nesses últimos anos, mas é ainda assim um país barato. Com relação ao horário, ele está 10 horas à frente de Brasil, então isso é sempre recomendado que no primeiro momento na Tailândia você descanse, tá? No primeiro dia, no primeiro momento. Uma coisa muito importante da chegada na Tailândia é a questão do health control, que é a verificação da vacina contra a febre amarela. Uma novidade, eu não sei se todo mundo sabe, é que antes os passageiros precisavam preencher um formulário lá na chegada e era até um pouco confuso, porque vocês imaginem, a gente viajando praticamente 30 horas e tendo que preencher um formulário assim que a gente saía do avião para poder passar nesse balcão de health control antes de ir para a imigração. E era um formulário meio complicado, porque estava escrito em tailandês, inglês e francês. O que eles fizeram para ajudar nesse sentido? Hoje existe um link que o passageiro pode preencher com antecedência, antes da viagem, com as informações de vacina contra a febre amarela, dados do passageiro, questão de sintomas também. E esse link vai gerar um QR Code que você já leva pronto daqui do Brasil. Então é muito mais fácil. Chegando lá na Tailândia, no aeroporto de Bangkok ou Phuket, você vai para o Health Control, mostra esse QR Code, eles vão aferir sua temperatura, você mostra o passaporte, o comprovante de vacina contra a febre amarela, eles vão colocar um adesivinho na sua camiseta. Tailândia tem essas coisas às vezes, tá, pessoal? Um adesivinho que mostra que você já passou por ali. E aí você vai para a imigração. Nesse momento, eu recomendo também trocar dinheiro, porque a conversão do aeroporto ela é boa, tá? Então, ali é sempre bom trocar 100, $200. E uma outra dica que eu dou para o aeroporto na Tailândia é já trocar o chip do celular. Até os nossos guias, eles podem auxiliar nesse sentido, depois que o cliente encontra com eles. Isso é muito barato na Tailândia, tá? Embora tenha um aplicativo chamado Air Allo, que eu tenho usado quando eu vou para a Ásia, e funciona muito bem. Você ativa o SIM card digital e ele funciona muito bem na Tailândia, tá? Mas nem todos os telefones são compatíveis. Conforme eu comentei, Tailândia tem uma posição privilegiada ali no Sudeste Asiático, por isso, muitos passageiros acabam combinando Tailândia com outros destinos. E, claro, aí a gente entra naquela questão de tempo, né? Quanto tempo o passageiro tem para fazer uma viagem pela Tailândia? Eu sempre vou recomendar um mínimo de 10, 12 noites no destino. E caso o passageiro queira fazer extensões, aí vai depender do país para onde ele quer ir. Laos, 2 noites a mais. Vietnã, se ele quiser fazer um Vietnã completo, pelo menos 7 noites. A gente vai ter os treinamentos desses países depois. Camboja, pelo menos 2 noites. Um pouco mais acima, o Mianmar, pelo menos 5 noites. Mas é claro que a gente entende que a maioria dos clientes não vai ter todo esse tempo. Então, hoje a gente vai falar exclusivamente de Tailândia e o que seria básico, né, do destino para que a gente saiba pontos principais. Então, é um país bastante populoso, quase 70 milhões de pessoas. A língua é o tailandês, embora o país esteja muito bem munido de pessoas que falam aquele inglês básico, né? E aqui vocês podem ter uma noção do país, tá? Então, é um país relativamente pequeno. Quando eu falo de Bangkok para o norte, para onde está Chiang Mai, Shanghai, estou falando de 1 hora e 15 de voo. Bangkok, para alguns destinos do sul, estou falando de 1 hora e 10, 1 hora e 20, tá? Então, qual que é a ordem que eu recomendo? Sempre vou recomendar começar a viagem por Bangkok, depois seguir para o norte e depois para o sul.
Alguns passageiros focam numa rota um pouco mais cultural, que vai se resumir a Bangkok com o norte, e fazem praias em outros destinos. Até Maldivas o pessoal tem combinado com Tailândia, porque tem um voo direto de Bangkok para Mali. Tá? Então, aqui vocês podem ver as três principais regiões. A gente vai começar falando por Bangkok, obviamente. Eu acho que é um destino que é parada obrigatória na Tailândia. Acho que Bangkok, a gente sempre vai precisar de um mínimo de 3 noites para conhecer. Eu acho que Bangkok, na realidade, se você ficar 10, 15 noites, você tem muita coisa para fazer por ali, mas a maioria dos clientes vão ficar 3 noites. Eu não recomendo 2 noites, tá? A não ser que o passageiro não tenha tempo e que queira fazer muitas outras coisas em outros países depois. Bangkok é uma cidade intensa, é uma cidade muito grande, até assim, é uma cidade que eu falo que a gente precisa de tempo para compreender, é uma cidade quente. Então, não é um lugar fácil. Quando você chega, você vai ver que o calor é muito forte, o trânsito é muito intenso, mas é um lugar que você precisa entender qual é a de Bangkok. E eu sempre falo que por trás daquela bagunça de Bangkok existe a serenidade da Tailândia. Então, você vai ver templos, você vê monges, você vê pessoas muito tranquilas também. A cidade ela é cortada por um rio, que é o rio Chao Phraya. Vocês podem ver aí, o rio é o meio de transporte que eles utilizam. Vários hotéis localizados nas margens do rio, do rio. Estou falando de hotéis 3, 4 estrelas, 5 estrelas, hotéis de luxo, Four Seasons, Capella, tem Sheraton, tem Ramada, tem Avani, tem Anantara. Para quem que eu recomendo o rio? Eu recomendo para passageiros, por exemplo, numa primeira parada em Bangkok. O rio costuma ser uma área um pouco mais onde o calor é menos leve, porque tem uma brisa. Por toda a extensão do rio, você vai ter alguns restaurantes, você vai ter também uma ligação legal com o metrô, com o Skytrain. Isso facilita muito a nossa vida. E eu acho que o Rio é um lugar um pouco mais romântico. Então, tem alguns hotéis boutique que eu recomendo para casais, hotéis maiores, a vista é muito bonita e a gente vê que o Rio é um meio de transporte, então eles utilizam muitos barcos e alguns passeios que a gente faz utilizam o rio como caminho, né? Aqui vocês têm uma ideia de uma linha do Skytrain, que é o meio de transporte que eu recomendo muito o passageiro usar quando está por lá. É sempre legal, porque aquele passageiro que não fica na margem do rio, fica em outras regiões, como Siam, Silon e outras, ou Satorn, o hotel fica perto de uma estação de Skytrain, porque ele é muito fácil de ser utilizado, funciona das 6 da manhã até a meia-noite e é muito barato, e com ar-condicionado. Táxis e tuk-tuks, a gente sempre tem que ter um pouco de cuidado, por conta de questão do tuk-tuk querer cobrar muito, querer... Enfim, táxi também acontece isso, tem um aplicativo chamado Grab, que funciona muito bem na Tailândia, que é o Uber, é a mesma coisa, né? Mas lá se chama Grab. Mas eu sempre recomendo, gente, que o passageiro já saia daqui com pelo menos os transfers reservados e a gente tem algumas opções de passeio em tuk-tuk. Então, passeios noturnos, passeios de gastronomia. É possível também a gente fazer o city tour usando o meio de transporte público, tanto Skytrain quanto barco. Então, caso o seu passageiro queira, a gente pode reservar dessa forma. Até a gente chama de Bangkok without traffic jam, ou seja, Bangkok sem o trânsito, e funciona muito bem para aqueles passageiros que curtem conhecer um pouco mais a fundo meios de transporte. Aqui tem uma imagem do tuk-tuk que a gente... Leonardo, Pois deixa eu não? só te fazer uma pergunta. Mas mesmo tuk-tuk, mesmo Bangkok, é super seguro para criança? Sim. A cidade em si funciona bem Muito com criança? seguro. Muito seguro para criança. Até um dos mercados que a gente atende muito são mulheres que viajam sozinhas. Esqueçam que a gente tem como níveis de segurança que a gente tem aqui no Ocidente. Esqueçam. É um país muito tranquilo e muito indicado para qualquer tipo de público, tá? E Bangkok não fica fora disso. É uma cidade bastante segura. Obviamente, tem que ter cuidado com questão de batedor de carteira, mas isso eu estou falando nos templos, onde o fluxo de pessoas é muito grande, mas é um país seguro, sim. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns dos templos que os passageiros vão conhecer no City Tour básico. Existem uma infinidade de templos, mas daquele passageiro que fica 2 noites, 3 noites,
Normalmente conhecemos 3 templos. Esse que vocês veem aí, que é o Wat Arun, é o Templo do Amanhecer, fica na margem do rio. O Palácio Real, ou Grand Palace, é o templo mais importante. Na realidade, são vários templos. E dentro do Grand Palace é onde está o Templo do Buda de Esmeralda. E tem um outro templo, que é o do Buda Reclinado. Fica ao lado do Grand Palace. Normalmente fazemos esses 3 templos num tour half day, em meio-dia. É possível conhecer outros templos com mais tempo? Sim, mas para uma pessoa que está indo pela primeira vez, acho que esses 3 são suficientes. Lembrando, sempre vestimenta, cobrindo os ombros, sempre utilizando calças ou vestidos ou roupas mais longas, especialmente no Grand Palace, tá? Eles sempre vão verificar se você vai estar com uma roupa mais adequada. Em outras partes da Tailândia, isso é um pouco mais tranquilo, então não precisa se preocupar tanto, mas obviamente é sempre bom a moderação e o respeito. O templo do Buda reclinado, que é o Wat Pho, ele fica do lado do Palácio Real. Dentro dele tem uma escola de massagem. Passageiros que gostam desse tipo de bem-estar, a gente pode também reservar uma massagem para ele dentro do templo Wat Pho, obviamente levando um pouco mais de tempo. Então, poderia fazer um full day. De manhã faz o Wat Pho e o Grand Palace, depois a gente estende para um almoço e à tarde conhece o Wat Arun, que é aquele que fica na margem do rio. Tudo sempre, a gente trabalha de uma maneira muito flexível, não trabalhamos com regular, então sempre é possível desenhar de acordo com o que o passageiro quer. Léo, o passageiro está lá, ele não quer fazer isso agora. Dá para mudar? Dá. Se for possível, se houver tempo, nós trabalhamos de uma maneira muito flexível. Então, uma forma fácil que o passageiro consegue ter um pouco mais de flexibilidade caso ele mude de planos e seja possível. Existem muitos shoppings em Bangkok, tem até uma região chamada Siam, onde estão vários shoppings. A gente vai encontrar lojas lá de grifes, de eletrônicos. Compensa comprar o iPhone lá, para quem perguntar, até porque eles reembolsam aquele imposto, isso tem, é uma dúvida frequente. Nesses shoppings, nos mais requintados, a gente não vai ter tantas lojas onde é possível barganhar, mas tem muitos shoppings também onde a gente encontra artesanato, encontra peças de tecido e sempre é possível barganhar. É um país muito barato, tá? Comida Thai, sempre recomendo, a gente faz tours voltados para gastronomia e culinária, sempre tem que ter muito cuidado nesse sentido, até porque a gente não está acostumado com os ingredientes da Tailândia. Uma dica que eu dou para o passageiro que quer comer com mais segurança a comida tradicional é visitar a gente chama de food courts, ou praças de alimentação tailandesas. Na maioria dos shoppings tem uma. E é um esquema muito legal, porque você chega lá, carrega o seu cartão com o dinheiro da Tailândia, 100, 200, 300 baht, e você vai passando aquele cartão nas lojinhas. E depois que você utilizou e está saindo, eles devolvem para você o troco no cartão. E tem vários tipos de comida, tem bebidas, tem doces, e é muito recomendado, tá bom? Existem outras regiões da cidade, como Chinatown, super caóticas, mas que recomendo também conhecer. No City Tour Half Day, normalmente se passa por Chinatown e pelo Mercado das Flores antes de ir para os templos. E essa aqui é uma região legal para se visitar durante a noite. Então, é possível fazer um tour de culinária passando por Chinatown, passando por algum outro mercado noturno. Agora, falando um pouquinho dos arredores de Bangkok. Então, um tour que a gente faz com bastante frequência é o tour para o mercado do trem. Ele fica mais ou menos a 1 hora de Bangkok e ele não pode ser combinado com o tour do mercado flutuante. Então, aí seria um tour full day e que a gente inclui o almoço para o cliente. Existem vários mercados flutuantes. O mais conhecido, ele é mais turístico, mas existem mais uns 4 ou 5 que a gente consegue organizar também para aqueles passageiros que querem fazer passeios para mercado flutuante menos turístico. Claro, cada um deles funciona em alguns dias da semana, sempre precisa ver isso. Tem um deles chamado Ampauá, que é muito legal, só que ele só abre mais no final da tarde até a noite, em alguns dias da semana. Então, se o seu passageiro gosta de coisas fora da rota mais turística, sim, existem muitas opções, porque o mercado flutuante principal, ele é bem turístico, tá bom? Isso acontece muito na Tailândia, tá, gente? É um país que recebe um número de turistas gigantesco,
Depois da pandemia, isso está um pouquinho mais tranquilo, mas a gente acredita que vai voltar a ser o que era antes da pandemia, tá? Então, eu estava falando de 40 milhões de turistas por ano. Bangkok é uma das cidades do mundo com maior número de visitantes também, sempre está aí no top 10 global. Então, é sempre importante pensar nesses temas de logística para que a gente evite um pouco toda essa confusão. Mercados noturnos, uma infinidade. Tem um que é bem legal, que é o Chatuchak, que ele abre só de final de semana. E o que é muito legal, gente, é que nesses mercados, às vezes os passageiros perguntam, mas eu só vou encontrar tecido ou coisas... Tem muitos deles que vendem coisas bem xing-ling, mas o que é legal, gente, que eu tenho visto, né, a última vez que eu fui para Bangkok, é que alguns jovens, principalmente, estão abrindo várias marcas de roupas, coleções próprias, artesanatos. Então, isso está muito forte em Bangkok também. Vários cafés, café é uma coisa que está explodindo lá também, lugares de chá. Então, tem se tornado, esses mercados têm, digamos assim, tem mudado um pouco o foco, não fica só naquele artesanato ou coisas mais baratas ou roupas de baixa qualidade. A gente vai encontrar de tudo para todos os bolsos e todos os públicos. Saindo já um pouquinho de Bangkok, vou falar de 3 destinos rapidamente que eu recomendo muito. Primeiro é a Ayutthaya, que foi capital antes de Bangkok. A Ayutthaya, ela fica 1 hora e meia de Bangkok. É possível fazer um full day saindo de Bangkok, voltando para Bangkok no mesmo dia, mas existem opções de hotel em Ayutthaya. Passageiros que gostam de ruínas e história, eu recomendo sempre ficar uma noite por ali. Então, existem também alguns roteiros que você sai de Bangkok rumo ao norte e você vai parar e vai pernoitar em algumas cidades, até eu vou mostrar algumas delas aqui, as principais. Então, para quem gosta de história, de Bangkok até o norte, a gente vai ter diversas cidades muito interessantes nesse sentido. Ayutthaya foi uma cidade onde os portugueses chegaram na Tailândia há bastante tempo. Então, tem um cemitério português, tem uma igreja também portuguesa. Foi o lugar onde Tailândia teve um pouco de contato, tá? Com o Ocidente, especificamente com Portugal. Kanchanaburi é uma cidade legal também, mas aí ela já fica um pouco mais distante, mais ou menos 4 horas de Bangkok. Tem muitos hotéis. É aqui que tem a ponte do Rio Kwai, que é daquele filme conhecido de 1950 e pouco, ou 60. É uma cidade muito legal, historicamente falando, por conta dessa ferrovia e tem toda uma história envolvida. Então, passageiros que curtem história, recomendo Kanchanaburi. Tem algumas opções de hotelaria, não tem tantas, mas sim, tem hotéis 4 estrelas, tem hotéis 5 estrelas. É um lugar mais rural, tanto a Ayutthaya quanto Kanchanaburi. Então, fica aí como um dos pontos que eu recomendo para se passar e dá, sim, para se fazer um full day por Bangkok, ainda que fique muito cansativo. Tá? Estou falando de 3 horas e meia, 4 horas para ir e 3 horas e meia, 4 horas para voltar. Mas sim, tem passageiros que querem fazer ou pernoitam por 1 ou 2 noites e depois voltam para Bangkok. É muito legal, tá? Não, assim, eu acho que para o nosso mercado é legal se o passageiro vai fazer esse tour de Bangkok até o norte, fazendo paradas e pernoitando. Um outro ponto que também é uma das cidades minhas preferidas é Sukhothai. Foi a primeira capital da Tailândia, do que a gente tem como capital. Ela é muito linda, com muitas ruínas, parque histórico. Alguns dos Budas mais bonitos da Tailândia ficam em Sukhothai. Foi onde começou a língua tailandesa, digamos assim, o alfabeto escrito. Artisticamente, é uma cidade muito importante. Fica entre Bangkok e Chiang Mai. Dá para chegar de avião? Dá. Tem um voo da Bangkok Airways que voa de Bangkok até Sukhothai e depois você pode seguir via terrestre para Chiang Mai, dá mais ou menos 5 horas até o norte. Alguns itinerários, conforme eu comentei, desses que saem de Bangkok para o norte, param em Sukhothai e pernoitam em Sukhothai. Várias opções de hotel, normalmente mais 4 estrelas, mas para pernoitar uma noite são hotéis muito bons também, né? Agora a gente chega no norte, a principal cidade é Chiang Mai. Acho que Chiang Mai, as pessoas às vezes me perguntam, Léo, vale a pena ir para o norte? Com certeza. Acho que culturalmente falando, Chiang Mai, e depois eu vou mostrar para vocês Shanghai, são lugares muito culturais.
e eu acho que fazem parte um pouco do que é essa proposta de Tailândia. Então, é um lugar muito voltado para a arte, é um lugar muito voltado para a gastronomia também, muito legal, voltado para dança, voltado para flores. É um lugar também onde existem vários monastérios, santuários de elefantes. Então, é possível fazer um mergulho mais cultural. Chiang Mai é uma cidade grande, tá? Se eu não me engano, é a segunda cidade maior da Tailândia, ou a terceira. Fica no norte, de avião, 1 hora e pouco de Bangkok, vários voos. Chiang Mai tem aeroporto, o aeroporto é internacional, então tem voo para Hong Kong, tem voo para o Laos, tem voo para o Vietnã. Ou seja, você não precisa voltar para depois seguir para os outros países. Hotéis muito bons, alguns dos melhores hotéis da Tailândia ficam aqui em Chiang Mai, alguns na beira do rio, alguns um pouco mais distantes. Para Chiang Mai, recomendo pelo menos 2 noites, tá? Então, ali a gente tem um contato com diversos povoados, ou eles chamam de hill tribes, que seriam tribos da montanha. Tem um budismo muito forte ali, então esse é o templo principal, que é o Doi Suthep. O City Tour ele passa pelo Doi Suthep e ali tem um mirante onde você consegue ver ter uma visão pelo menos 180 graus de Chiang Mai. Tá? É um lugar muito bonito. Alguns santuários de elefante estão em Chiang Mai. Lembro vocês, super importante até a questão de respeito aos animais. E nós, e a CT, trabalham com experiências e trabalham 100% de maneira ética com os animais, tá? Ou seja, não tem aquela coisa do circo, do elefante chutando bola, ou pintando quadro, ou correndo para lá e para cá, e o pessoal vira uma coisa até cômica, e assim, mas muito triste. Hoje, eu não diria, acho que hoje a maioria, na verdade, dos santuários de elefante, eles têm mudado um pouco esse conceito e hoje respeitam um pouco mais os animais. Mas muitos clientes pedem o tour para santuários que você anda, né, no lombo dos animais, e nesses casos nós não reservamos, tá bom? E a CT tampouco. Outro tour que é um pouco contraditório também, aliás, dois, para os Templos dos Tigres, existe em Chiang Mai, em Bangkok, nós não fazemos, e também para visitar as mulheres girafas. Não fazemos também por uma questão ética e porque entra naquele conceito um pouco que o pessoal fala de zoológico humano. Então, você está lidando com aquelas pessoas como se elas fossem bizarras ou diferentes. É possível você passar lá? É, por conta, nós não fazemos, tá bom? Então, a proposta dos templos de elefante hoje é que você faça um trabalho mais voltado para o cuidado com os animais. Então, você dá banho, você prepara comida, você faz diversas atividades, normalmente isso é um passeio half day, ou seja, de manhã ou de tarde. Esse passeio, ele na maioria das vezes vai ser como um regular, tanto o transporte quanto a experiência, mas é obviamente possível reservar um privativo, mas a experiência no campo, no santuário, ela normalmente ela é compartilhada e está tudo bem, é muito bom, muito legal, e eu acho que é uma experiência que vale a pena fazer. Tem não somente em Chiang Mai, tem em Phuket também e tem perto de Bangkok. Então, não precisa necessariamente estar em Chiang Mai. Chiang Mai é uma cidade onde a gente tem um contato com os monges muito boa. Nós conseguimos sempre fazer algumas experiências, como, por exemplo, uma que a gente chama de chat monk, que você conversa com o monge e ele fala um pouquinho, obviamente, o guia sempre vai estar auxiliando, ou seja, experiências de contato cultural, a oferenda matinal para os monges. Hoje, às vezes, até os hotéis já organizam isso pela manhã, então é uma experiência muito legal. Dá para se fazer em Bangkok também, mas eu acho que Chiang Mai tem um pouco mais essa atmosfera. Campos de arroz, fazendas de chá, tudo isso a gente consegue organizar em Chiang Mai, visitas e tudo mais, até experiências com famílias locais, passeios de barco pelo rio, passeio, aquele bamboo rafting, né, que vocês veem a imagem no canto, ou seja, várias experiências de imersão cultural. Shanghai, rapidamente, fica já na fronteira da Tailândia com o Laos e com o Mianmar. É um lugar que vale a pena, sim, ir. Muitas vezes Shanghai é excluída por falta de tempo, mas eu acho que sempre vale a pena a gente conhecer, porque é uma região de tranquilidade, uma região muito especial. Alguns dos melhores dos melhores hotéis da Tailândia estão aqui. Um deles é o Four Seasons Tented Camp, e o outro é o Anantara Golden Triangle,
que são experiências formidáveis. O Anantara é muito bom para famílias, até porque o próprio Anantara e o Four Seasons, eles compartilham um santuário de elefantes, então são hotéis onde você consegue ter essa experiência sem precisar ir até o santuário. É uma região muito tranquila, é uma região também com diversas tribos e povoados das montanhas. Existem alguns templos aqui, esse com certeza é o mais conhecido, que é o Templo Branco. Eu costumo dizer que o budismo em Xangai, os templos eles já são de um budismo um pouco mais moderno, tá? De um estilo um pouco mais moderno mesmo, tá? Tem também o Templo Azul, tem o Templo Cinza, tem diversos templos e são muito, muito interessantes. Normalmente em Xangai, nós fazemos o tour de barco no Rio Mekong e no dia seguinte é possível visitar o Museu do Ópio também, que é bem voltado para a história. Às vezes eu até não recomendo. A história é um pouco triste por conta da produção de papoula. Dependendo do cliente, se ele não é muito voltado para isso, eu até peço para tirar, tá? Mas é um lugar interessante. O Anantara, por exemplo, eles dão até a entrada para o Museu do Ópio, porque ele fica do lado do hotel e dá para se ir caminhando, tá bom? Xangai, então, 2 noites. Dá para fazer uma noite? Dá. Aí eu vou recomendar que o passageiro voe de Bangkok para Xangai de manhã, faça os passeios à tarde, no dia seguinte passe por uns templos e aí ele segue para Chiang Mai via terrestre. Esse percurso ele leva mais ou menos 3 horas, 3 horas e meia. Então vale a pena sim. Eu sempre recebo essa pergunta, Léo, vale a pena mesmo Xangai? Sim. Agora, se o passageiro é aquele passageiro de praia que não curte tanta história, não curte tanto natureza, aí faz só Chiang Mai ou vai direto para o sul. Porque o norte, de Bangkok a norte, é uma experiência muito mais cultural. Tem passeio de balão também, esqueci de comentar. Isso é possível organizar e a gente tem como opcional. Então, aqui, né, os 2 hotéis que eu menciono, o Anantara, o Four Seasons também. Obviamente, são hotéis com valor muito mais alto, mas existem também diversas opções 4 estrelas e 5 estrelas. Tá legal? Agora a gente vai passar pelo sul, né, rapidamente. Eu acho que o sul é uma parte obrigatória. Hoje eu vou fazer de forma diferente, gente. Eu não vou começar falando sobre Phuket e Krabi. Eu vou começar falando sobre Koh Samui, porque eu acho que é um destino que a gente ainda precisa entender e compreender um pouquinho melhor, já que Koh Samui funciona como uma segunda opção e fica no Golfo da Tailândia, tá? Existem voos diretos de Chiang Mai para Koh Samui, assim como Chiang Mai para Phuket, mas também existem algumas opções, aliás, várias, via Bangkok, tá? Eu não acho que a tarifa ela mude tanto assim. Gente, isso eu já falo em nome da CT, em meu nome. Por favor, reservem os aéreos internos com o DMC, tá? Existe uma diferença de valor, às vezes o passageiro vai falar, mas eu vi na internet está mais barato. Gente, quando o passageiro reserva o aéreo sozinho, se acontece alguma coisa, não tem como a gente ajudar. Claro, vamos ver o que a gente faz, reserva um hotel, reserva um outro voo, mas o DMC não tem acesso à reserva. Ou seja, se existe uma mudança de horário, se existe um cancelamento, isso acaba complicando muito. E dependendo do horário, isso pode ser um problema sério, tá? Por conta da diferença de fuso e tudo mais. Então, a gente sempre pede, suplica que o DMC cuide do aéreo interno para que não haja nenhum problema nesse sentido, tá? Porque senão o passageiro vai chamar vocês, muitas vezes vai ser de madrugada, e aí a situação fica um pouco mais complicada, tá? Então, falando um pouquinho de Golfo da Tailândia, né? Acho que vocês estão vendo aí onde eu estou passando o mouse. O Golfo da Tailândia, ele fica sempre como uma segunda opção de destino de praia. Eu acho que para aquele passageiro que está em lua de mel, ou para aquele cliente que não quer ir para um lugar muito turístico, como Phuket, Krabi, Koh Phi Phi, acho que Koh Samui funciona muito bem. Outro detalhe muito importante de Koh Samui, na realidade dos dois lados, das duas costas, é que a época de monções, das chuvas, elas vão aparecer aqui, elas acontecem em momentos diferentes. Então, do lado de Phuket, Krabi e Koh Phi Phi, a chuva ela se concentra mais
nos meses de julho, agosto e setembro, tá? Provavelmente vocês já sabiam disso, mas eu acho sempre bom lembrar. Julho, agosto e setembro. Em Koh Samui, ela vai se concentrar mais nos meses de outubro, novembro e dezembro. Então, se o passageiro está indo para a Tailândia em julho ou agosto, ele não faz questão de ir para um lugar muito turístico, manda para Koh Samui, porque é um lugar que tem uma estrutura muito boa, praias maravilhosas, vários destinos nos arredores, e é um lugar muito interessante. Então, tem essa questão de ser um destino legal, especialmente acho que para passageiro em lua de mel. Dá para conhecer os dois lados? Sim, existem voos, tá? De Phuket a Koh Samui, e aí é muito recomendado para passageiros que têm mais tempo, tá? Aí estou falando de 6, 7 noites na praia, ou até mais. Tem muitos passageiros que fazem isso, especialmente passageiros que gostam de mergulho ou que gostam de praia. Então, se ele tem tempo para ficar na praia por mais tempo, vale a pena fazer os dois destinos. Léo, o passageiro tem 3 noites no sul da Tailândia. Vale a pena dividir, por exemplo, entre Phuket e Krabi? Não. Aí eu sempre vou recomendar, independente do lado, sempre permanecer apenas em um lugar, até para que ele possa aproveitar um pouco do hotel. Porque se ele fica uma noite em Koh Samui, aí eu vou até passar aqui, uma noite em Koh Samui, aí aqui eu estou até dando um pouco mais de zoom em Koh Samui, para que vocês entendam o que, que a gente tem na região. Ao lado tem uma ilha chamada Koh Phangan, que fica um pouco acima de Koh Samui, a norte. Tem uma outra ilha chamada Koh Tao, que ela é ótima para mergulho. Então, para o passageiro que vem apenas para esse lado, é possível fazer uma divisão. Um pouco em Koh Samui, um pouco em Koh Phangan, ou em Koh Tao, ou ele permanece apenas em Koh Samui e faz aquele tour full day que para nas duas ilhas. Koh Phangan é muito conhecida pela festa da lua cheia, tá? Passageiros mais jovens às vezes pedem por isso. Aqui em Koh Phangan tem o Anantara, que é muito bom. Tem outros hotéis também muito legais. Em Koh Tao, os hotéis um pouco mais simples, tem uma ou outra opção mais 5 estrelas. E um parque muito legal que tem próximo de Koh Samui e de Koh Tao é esse Parque Marinho Nacional de Antong, que é muito, muito lindo. Então, dependendo da rota que o passageiro quer, estando em Koh Samui, ele pode fazer um full day para Koh Tao, ou ele pode fazer um full day para o Parque Nacional de Antong. Existem diversas opções. É possível fazer em privativo, mas para a maioria dos clientes, no caso desses passeios de barco, a gente oferece de maneira regular, tá? Até porque quando eu estou falando em privativo, eu estou falando de um valor muito mais alto. Com relação à Koh Samui, ela é muito indicada, por exemplo, para passageiros que gostam de compras, que gostam de estar em um lugar mais movimentado, que gostam um pouco mais de festa, que gostam de praias mais movimentadas, mas as praias de Koh Samui são muito bonitas também, assim como em Koh Phangan e Koh Tao. Independente do lugar para onde ele vai, é sempre muito bom pensar na logística. Então, vamos supor que ele fique até o último dia antes dele voltar para o Brasil. Sempre é importante estar em Koh Samui ou em Phuket, porque ali a gente tem um aeroporto e vai ser fácil para ele retornar para Bangkok ou para Phuket para pegar o voo para Doha, para Dubai ou para Istambul. Eu esqueci, a gente, né, vai falar de Phuket já já. Então, existem muitas opções. A gente precisa só analisar o que o passageiro está querendo, quanto tempo ele tem e também essa questão de logística, tá? Um detalhe muito importante é que a maioria desses trajetos, a maioria não, todos, quando você entra em alto mar, aqueles barcos long tail, eles não passam por esses lugares, a não ser que seja muito próximo. Então, Tailândia, Sul, assim como Indonésia, se o mar fecha, não tem o que fazer, tá? E aí é muito complicado, por isso que eu recomendo, se for a última noite, ficar em Koh Samui, ou Phuket, ou Krabi, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? São muitas opções, acho que Koh Samui vale muito a pena para quem já foi para Phuket. Hoje a gente tem visto muitos passageiros, famílias, casais, grupos, indo para Tailândia de novo. Então, Koh Samui é um lugar legal. E passageiros em cruzeiro, existem muitas opções de cruzeiro pela Ásia,
muitos deles param em Koh Samui e nós, né, via CT, fazemos aquelas excursões de dia todo para passageiros de cruzeiro. Então, pegamos o passageiro no porto, fazemos o passeio e de tarde, no horário determinado, ele volta para o cruzeiro. Isso acontece muito em Bangkok, Koh Samui, Phuket. Esses 3 lugares na Tailândia acontece muito, né, da gente precisar organizar essa logística. E na maioria das vezes, Bangkok costuma ter um pernoite, então a gente organiza o transfer, mais os passeios e o retorno para o barco. Koh Samui e Phuket vai depender do barco, mas Koh Samui eu vejo mais parando de manhã e saindo de lá do porto à tarde, tá bom? O que dá para se fazer em Koh Samui? Yoga, Muay Thai, cruzeiros privativos. Koh Nang Yuan é uma pequena ilha. Acho que vocês já viram aquela imagem de 3 ilhazinhas ligadas por um banco de areia. É muito lindo. Isso fica em Koh Nang Yuan, tá? Entre Samui e Koh Phangan. Então, existem muitas opções, tá? Koh Phangan, Koh Tao, dá para fazer snorkeling, dá para fazer hiking, dá para fazer também a questão de compras, né? E aí a gente vai indo para o outro lado, tá? A gente, então, agora eu vou mostrar para vocês uma região que não é muito procurada, mas eu acho legal para passageiro que curte experiências diferentes, que é Khao Sok. Ela está a caminho de Phuket. Então, você pode ir de barco até Surat Thani, vai para Khao Sok e lá a gente tem uma experiência muito ligada à natureza, tá? Eu acho que aqui eu não tenho imagem, mas talvez vocês já viram aqueles hotéis na Tailândia que tem sobre o lago, aquelas cabanas alinhadas. E isso é em Khao Sok, que é o Parque Nacional. Então, você pode ir até Surat Thani e aí faz o terrestre. Ou você pode sair de Phuket, conforme vocês podem ver aqui na imagem, eu estou pondo o mouse em cima, e até Khao Sok dá mais ou menos 3 horas de carro. Passageiros que curtem tours voltados para a natureza, vale muito a pena. Também tem alguns santuários de elefante muito interessantes, tá? O quê? Né, que é um dos pontos mais importantes, eu acho, quando eu falo de sul da Tailândia. É também um destino muito movimentado, é o destino de praia mais procurado, muitos voos para Phuket, com certeza a rota mais movimentada é Phuket-Bangkok, mas Phuket tem uma das vantagens que é oferecer voos diretos para Istambul, para Doha e para Dubai, tá? Então, isso acaba facilitando um pouco a vida daquele cliente que não quer voltar para Bangkok, mas existe uma diferença na tarifa. Normalmente, sai mais caro você chegar por Bangkok e sair por Phuket. Às vezes, tem umas promoções de chegada e saída por Phuket. Vale a pena? Vale, tá? Mas eu acho que você sair da praia e depois ir para Bangkok dá um efeito que nem todos os clientes apreciam, porque Bangkok é uma cidade muito tumultuada. Então, eu acho que sempre é legal terminar a viagem na Tailândia no sul, independente de seja Phuket, ou Koh Samui, ou Krabi, tá? Então, aqui tem o desenho, né, de Koh Samui para Phuket. Não são tantos voos, tá? Mas o voo dura aproximadamente 1 hora. Porque eu acho o que é interessante em Phuket. A parte de hotelaria é muito boa, então muitas opções de hotel. E aí eu estou falando de hotéis desde 3, 4 estrelas. Alguns dos melhores hotéis da Tailândia também ficam em Phuket, que é o caso do Aman, o Aman, por exemplo. Tem o Kimala, tem várias outras opções legais. Muitos hotéis 5 estrelas bons, caso dos Anantaras, tá? Tem outras redes, eu acho que é sempre bom, e a gente gosta de trabalhar com isso, quando vocês pedirem os roteiros para CT e orçamento, a gente costuma também dar algumas opções com marcas asiáticas, tá? Porque tem muita coisa boa e às vezes o serviço é superior às marcas ocidentais. Então vocês sempre vão ver e a gente recomenda hotéis assim porque eles oferecem uma experiência diferente. Às vezes não fica tão fechado naquele padrão internacional da marca. Mas em Phuket a gente tem todas as opções. Várias praias legais. Muito próximo a Phuket fica a Similan Islands, que são paradisíacas. Então você pode fazer. É um grupo de 9 ilhas, né, que fica próximo a Phuket. Você pode fazer esse full day e retornar. E aí, claro,
tem a Baía de Panya Bay, que é onde foi gravado o filme do James Bond. Estando em Phuket, você pode fazer o tour full day para Koh Phi Phi e para outras ilhas. E aí, de novo, Koh Phi Phi, Phuket. Fico em Koh Phi Phi, fico só em Phuket, depende do número de noites que o passageiro tem. Eu ainda acho que 2 noites em cada é um pouco tumultuado, porque você acaba não aproveitando nenhum e nem outro. Às vezes, em Koh Phi Phi, 2 noites, ok, porque aí você vai ter pelo menos um dia todo por lá, mas eu acho que é bom sempre se pensar. Eu ainda sou mais fã de ficar em um lugar só, a não ser que você tenha pelo menos 3 noites para ficar em cada um dos lugares, tá? Então, são vários lugares legais. Krabi é outro lugar legal daquela região. Krabi já fica aqui, né, onde estou passando o mouse, que já é no continente. É um lugar muito especial também. Hotelaria fascinante. Eu acho que é um lugar, quando a gente fala de beleza, da parte cênica, de Krabi, da maioria das praias, você consegue ver essas formações rochosas que a gente vê aqui embaixo. Tem algumas praias muito especiais, como Highland Beach, tem também Pranang, e outras praias fantásticas. Opção de hotelaria muito boa. Ali tem o Hayavadi, tem o Carlton e outras opções, mais uma infinidade de opções também, 4 estrelas e 5 estrelas. Krabi também tem aeroporto. Aeroporto internacional, não. Então, o passageiro que vai para Krabi, depois ele precisa ir para Phuket, ou ele precisa ir para Bangkok para retornar para o Brasil. Enfim, então é um destino legal, é um destino muito bonito, muito belo, e com menor número de turistas. Passeios que saem de Krabi, full day, pode fazer o full day para as Ilhas Pipi. Tem um outro tour também de Krabi chamado Four Island Tour, que é um passeio muito legal que passa por umas 4 ilhas muito bonitas mesmo, na minha opinião, assim, tão bonitas quanto o Pipi ou até mais, porque são lugares menos turísticos. Então existem muitas opções saindo de Krabi também. Sempre pensem no que eu já falei várias vezes. Tempo que o cliente tem e o que ele está querendo, que tipo de experiência, tá? Se ele fica em Koh Phi Phi, se ele fica... Tem outras ilhas ali, tem uma chamada Koh Yao Noi, onde tem o Six Senses, tem vários outros hotéis mais exclusivos ali nessas ilhas. Tem um chamado Santia, que eu sou muito fã, uma marca da Tailândia. Passageiros que ficam nesses hotéis, eles vão depender mais da estrutura do hotel e, no final das contas, eles vão ter menos opções de restaurantes. Todas essas ilhas têm uns pequenos vilarejos, onde vai ter um restaurante ou outro, alguns barzinhos, até algumas baladas mais tranquilas. Mas, se o seu passageiro gosta de vários restaurantes legais, se ele gosta de ter várias opções, cafés, lojinhas, aí eu vou recomendar Krabi, Phuket ou Koh Samui, tá? Koh Phi Phi, eu não tenho slide aqui sobre Koh Phi Phi. Koh Phi Phi, que é um destino que brasileiros gostam também, alguns hotéis de Koh Phi Phi estão mais próximos do vilarejozinho, então aí é legal, ele vai ter também umas ruínas ali, mas em Koh Phi Phi não circula carro, não circula moto, sim, mas não circula carros, né, maiores ou por conta da estrutura da ilha. E existem vários hotéis ali em Koh Phi Phi também que são muito bons. Não é só o Zé Ávola, que o pessoal gosta muito, é um hotel 5 estrelas, muito legal. A gente gosta muito do Sai também, que é muito legal. Tem um chamado Coco Pipi, que também a gente usa bastante. Tem o Holiday, tem o Island Village, enfim, são muitas opções de diferentes faixas de preço e a gente consegue sempre alinhar de acordo com as expectativas e com o budget do cliente também. Muitos clientes gostam de dividir as categorias de hotel. Bangkok fica no mais simples, Chiang Mai fica um pouquinho melhor e no sul fica num hotel de nível de categoria superior ou luxo. Então isso vai depender do budget do cliente e aquilo que ele está disposto, né, a vivenciar lá na Tailândia, tá bom, gente? Eu acho que é isso. Aqui então tem só alguns passeios que a gente faz naquela região. Então de Krabi dá para fazer Phi Phi Island e Maya Bay, que fica em Koh Phi Phi. Aqui vocês conseguem ver nesse cantinho o vilarejo que eu comentei de Koh Phi Phi. Várias escolas de gastronomia, também não comentei isso. Muitos tours de caiaque, de mergulho.
por todas as regiões a gente vai encontrar muitas opções. Tá bom, pessoal? Acho que é isso. Não sei se o Daniel vai abrir aí para alguma dúvida que o pessoal eventualmente tenha. Obrigado, Leo. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida, alguma pergunta para o Leonardo poder sanar essas dúvidas. Léo, a parte de mergulho, mergulho com cilindro mesmo, como que funciona? Tem bastante opção e precisa do certificado internacional ou tem como fazer ele lá? Como que funciona? Essa é uma pergunta boa. Sim, existem muitas opções de mergulho, tanto em Phuket, Krabi, Koh Phi Phi, Koh Samui, Koh Phangan, em todas você vai encontrar. Sim, se você não tem tempo para fazer o curso, precisa do certificado PADI, e eles sempre vão, os instrutores vão meio que fazer um teste para ver se você realmente tem o conhecimento de mergulho, mas existem várias opções também de curso para você tirar o certificado por lá, tá? Pelo lugar. Aí você vai precisar de alguns dias, tá? Recomendo pelo menos uma semana, porque aí eles vão fazer o curso, vão fazer o mergulho de batismo, enfim, precisa de um pouquinho mais de tempo, tá bom, Angélica? Perfeito, mas aí dá para organizar o que o passageiro tiver interesse, quantas pessoas forem, né? Com certeza, gente, é possível organizar. ah, assim, eu acho que muito, tudo depende do passageiro, a gente consegue organizar. Até falo com relação, por exemplo, a tipo de veículo, se for um veículo mais luxuoso, se for um standard. A ICS ela costuma trabalhar com um perfil melhor de produto, mas assim, na medida do possível, a gente consegue adaptar para o budget do cliente para aquilo que ele está buscando, mas são muitas opções, tá? Perfeito, obrigada. Leonardo, tem a Ana Paula aqui que está perguntando se vale a pena dividir hospedagem em Krabi e Pipi. Aí eu acho que vai valer o que eu comentei com relação ao número total de noites que o passageiro tem. Eu acho que se ele não tiver, se ele tiver, eu acho que o mínimo que ele precisaria, assim, tem muito passageiro que fica 2 em Pipi e 3 em Crabe. No caso, eu sempre recomendo que ele vá primeiro para Copo Pipi e depois fique em Crabe. Mas aí eu acho, por exemplo, se você levar em conta que ele vai chegar em Crabe dependendo do voo, ele vai chegar de manhã para ir para Copipi, ele vai chegar lá às vezes de tarde, por conta do barco. Aí ele vai ter só um dia inteiro no dia seguinte, e aí no outro dia ele já volta para Crabe. Por isso que eu acho que 3 e 3 é o que eu recomendo para cada um dos destinos. Perfeito. Bom, como o Leo falou anteriormente, a gente vai encontrar o Leo também nas próximas semanas. Teremos treinamentos para Camboja, Vietnã e Singapura também, tá ok? Mais uma vez, Leo, muito obrigado. Como sempre, você arrasa nos treinamentos, você é fera nos Imagina. destinos. E agradecemos mais uma vez, tá, pela parceria da ISS. E estamos aqui para o que vocês precisarem, agente de viagens. E agradecemos mais uma vez a participação de todos vocês. Muito Obrigado, obrigado. pessoal. Bom Obrigado, dia Daniel. para vocês. Sucesso e boas Bom, vendas. tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Obrigada. tchau, tchau.